Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Amigos e amigas, membros e visitantes do nosso canal, nos episódios anteriores desta série, olhamos para o mistério da missa, um pouco de sua história e ritos, e hoje vamos começar a ver o rito da missa propriamente dito, conhecido como ordinário da missa, que está no missal, a partir do qual o sacerdote reza. Na verdade, poderíamos dizer que a missa começa antes mesmo de começar, quando todos nos encaminhamos para lá e todos nos reunimos. Porque somos chamados por Deus, independentemente de condição financeira, saúde ou doença, extrato social, sexo, raça, cultura. Igreja em grego é eclésia e significa chamados para formar uma assembleia. Nos reunimos com um propósito, que é o de adorar o Deus verdadeiro, santo, que nos chama para nos dar o seu amor. Ao entrar na igreja, dobramos nosso joelho direito, sempre que Jesus estiver presente no sacrário. Assim como ao sair dela e toda vez que passamos diante do sacrário, exceto durante a missa, em que fazemos uma inclinação ao altar, porque naquele momento é ele o centro da liturgia, representando o Cristo. Fazer essa genuflexão é dizer com o nosso corpo algo concreto para Jesus que está no sacrário lá na frente. Primeiro, Jesus, tu és Deus, eu não sou Deus. É um ato de humildade. Segundo, eu me submeto a ti, Jesus, rendo-me ao teu serviço na vida e na morte. Assim como faziam os nobres diante do rei antigamente. E terceiro, minha vida é tua, Jesus. Permitas que eu sempre te ame por toda a minha vida. Mas voltemos ao missal. O ordinário da missa, no missal, apresenta a ordem das partes principais da missa, não importando qual seja a forma como ela é celebrada, seja a do tempo comum, seja pelos mortos, pelos doentes, na memória de um mártir, de um santo, etc. A primeira grande parte principal da missa consiste nos ritos introdutórios, dos quais consta a procissão de entrada. Diz o missal que orienta cada parte da missa. O padre se aproxima do altar com os ministros, enquanto se canta uma canção ou hino. Ao chegar ao presbitério, eles fazem a genuflexão sobre um joelho, quando o sacrário está presente, ou, em caso contrário, uma profunda reverência ao altar. Então, o sacerdote venera o altar beijando-o, e, quando é o caso, incensa o altar e a cruz processional, que fora conduzida na procissão. Então ele se dirige à sede, que é a cadeira junto à qual há uma estante, de onde presidirá parte da missa. Quando participamos de uma missa, normalmente não meditamos sobre a procissão de entrada, não é mesmo? A sua história na Bíblia ou na tradição e o que ela significa misticamente. Contudo, deveríamos refletir, porque se trata de um momento muito importante. Pela procissão de entrada se abre o mistério da liturgia de cada missa. Porém, então, por que temos essa procissão com o sacerdote, o diácono se houver, ministros da palavra e da Sagrada Comunhão, acólitos, se for usado incenso, o turifário, e mais aquela pessoa que carrega a cruz processional? Procuremos primeiro as raízes bíblicas da procissão de entrada. No Antigo Testamento, nós vemos, em primeiro lugar, a ideia de procissão nas descrições sobre Moisés ou o Templo de Salomão. Sempre que se ingressava em um santuário para adorar, havia uma procissão formal. No livro do Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 10, por exemplo, já temos uma pista. Diz assim: quando Moisés se dirigia para a tenda, todo mundo se levantava, cada um diante da entrada de sua tenda, para segui-lo com os olhos até que entrasse na tenda. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e se punha à entrada da tenda, e o Senhor se entretinha com Moisés. À vista da coluna de nuvem, todo o povo, em pé à entrada de suas tendas,
se prostrava no mesmo lugar. Há algo parecido com o que nós fazemos nessa passagem. Quando o padre entra, ele que vai nos guiar na adoração ao nosso Deus, o povo levanta e acompanha o padre com o olhar até o altar, como o povo acompanhava Moisés, que ia para a tenda encontrar Deus, que descia sobre ela e ali habitava enquanto conversava com Moisés. Tudo isso quando estavam no deserto. Mais tarde, depois que Salomão tiver construído o templo em Jerusalém, o livro dos Salmos nos mostra vários deles que referem justamente à entrada no templo. O Salmo 42 é um salmo litúrgico que descreve procissões para o altar. Nos versículos 3 e 4 ele diz: Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos, e me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Os hebreus também cantavam salmos quando iam para o templo ou o tabernáculo, iam para o lugar do sacrifício a Deus, assim como nós cantamos os nossos cantos. Existe até um livro com uma seleção de salmos para a missa, chamado Gradual Romano. O nome gradual vem da ideia de que se está subindo a Deus. Jerusalém ficava em cima da montanha santa, Sião, e o povo subia para lá. Muitos salmos refletem ou descrevem essa subida, como por exemplo o Salmo 120 a 134. Nós também estamos como que subindo para Deus quando se inicia a missa, e o padre e seus ministros vão rumo ao altar, onde será oferecido o santo sacrifício. Logo mais haverá o encontro supremo da comunhão com Jesus Cristo, o Senhor. Normalmente se canta durante a procissão de entrada, e isso não é um ato decorativo para acompanhar a caminhada do padre pelo corredor central. É uma expressão da unidade do corpo de Cristo. E muitos de nós nem são bons no canto, mas quando se canta junto, como que não se percebem esses defeitos. O canto é um ato importante de adoração. Quando cantamos na missa, estamos fazendo um eco da adoração que existe no céu, junto de Deus. Porque a missa é o céu na terra, é Deus na terra. Céu e terra se abraçam. O canto de entrada, conhecido como introito, deve ser tirado da antífona de entrada da missa e identificar o tema da missa. Seja porque se trata de um dos ciclos, como o Advento, a Quaresma, o tempo pascal, seja no tempo comum. Portanto, não é um hino qualquer retirado de um livro de cantos, é uma parte da missa. Por exemplo, o terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria, em latim, Domingo Gaudete, tem esse nome porque a antífona de entrada é uma citação em latim da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. É esse texto que dá o rumo ao canto de entrada. E assim deveria ser sempre. Embora muitas vezes os músicos não sejam tão bem preparados e acabem escolhendo cantos que não estão de acordo com o que deveriam. Já na missa de um funeral, o canto de entrada deve partir da antífona que diz: Dai-lhe o descanso eterno, Senhor, e a luz perpétua ilumine. Em latim, a primeira palavra é requiem. Por isso tantas músicas foram compostas pelos compositores clássicos com o título de requiem. Porque a missa pela alma da pessoa que faleceu é rezada pelo seu descanso eterno. Falemos agora do incenso. A procissão de entrada pode ser acompanhada de incenso, e isso também acontecia entre os israelitas. E no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 3, João descreve sua visão da adoração celeste. Ele vê o altar, mas também o incenso sendo oferecido no altar. Às vezes, as pessoas não sabem por que o padre circunda o altar na procissão de entrada, em missas solenes, e incensa o altar e a cruz processional. A raiz bíblica desse ato está nessa passagem do Apocalipse. E diz assim: Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Portanto, a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então, a procissão de entrada quer nos fazer perceber o mistério de que estamos no santuário,
no lugar da habitação de Deus para oferecer-lhe sacrifício. Estamos entrando no santuário do céu com os anjos e santos que incensam o altar e cantam como nós fazemos. Como que saímos desta terra, nossas almas saem desta terra e se elevam para o céu. O resto fica para trás. Nós vamos nos concentrar em nosso Deus e não mais nas coisas que nos preocupavam, ocupavam, desviavam. Nós as trazemos para oferecer a Deus, mas agora é nele que vamos passar essa cerca de 1 hora que virá. Essas são origens bíblicas da procissão de entrada. E onde ela se inspira na tradição da igreja? As ideias da antífona de entrada, do canto de salmos e outros no começo da missa foi descrita por Santo Isidoro de Sevilha nos anos 500, em um livro chamado Os Ofícios Eclesiásticos, sobre a missa. É uma descrição da liturgia latina ocidental no seu tempo. Ele relata que as antífonas foram introduzidas por cristãos gregos, com 2 coros alternados, cantando como se fossem 2 serafins, e trazidas para o Ocidente por Santo Ambrósio. Antífona, em grego, significa justamente uma resposta. Cada um dos coros responde ao outro quando eles se alternam. O livro dos Papas, que já mencionamos num episódio anterior, chamado Liber Pontificalis, contém uma tradição antiga do Papa Celestino I, que introduziu essas antífonas na missa da Igreja. Um outro livro, dos anos 600, o primeiro Ordo Romano, ou primeiro ordinário da missa, Ordo Romanum Primus. A descrição mais antiga que temos de uma missa papal em Roma tinha também a procissão de entrada. É possível traçar paralelos com a nossa procissão de entrada. O livro diz: depois de acenderem um incenso, imediatamente o subdiácono assistente, segurando o turíbulo de ouro, coloca o incenso fora das portas, diante do Papa. Então, os castiçais são divididos, 4 para a direita e 3 à esquerda, e o Papa atravessa para a parte superior e inclina a cabeça para o altar, rezando sobre ele até a repetição do versículo pelo 4º coro, levantando-se e orando e fazendo o sinal da cruz na testa. Terminado o canto, os diáconos levantam enquanto o Papa beija os lados do altar, e eles também. O Papa ainda beijava o evangeliário e se dirigia para a sua cadeira, ficando em pé em direção ao Oriente. São os mesmos sinais de veneração que temos hoje, não são? Os ritos introdutórios de ontem e de hoje são os mesmos. E o que isso tudo significa para o povo que vai participar da missa? Está sendo feito o mesmo que se fazia quando Moisés ia encontrar o Senhor no deserto, ou quando peregrinavam ao templo. Agora, o povo é o novo Israel, entrando no templo de Deus para cantar o canto novo de adoração da nova e eterna aliança que Jesus inaugurou. O altar para o qual se dirige a procissão e que o sacerdote beija, depois de reverenciá-lo, inclinando-se profundamente, simboliza, segundo o Catecismo da Igreja, parágrafo 1383, o próprio Cristo, presente na Assembleia dos Fiéis, como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento do céu, pelo qual ele se dá a nós. Essa é uma citação de Santo Ambrósio, padre da Igreja do IV século. Cristo é a pedra angular, a fundação do novo templo, sacerdote e vítima, sacrifício e altar onde o sacrifício é oferecido. Por conseguinte, o padre está honrando e venerando Cristo quando se inclina e beija a pedra do altar, oferecendo ao Senhor esse ósculo santo. Esse beijo também simboliza que estamos sendo convidados ao banquete celeste do Cordeiro. E verificamos que a missa é, além de sacrifício, um banquete nupcial, em que Cristo é o noivo e a Igreja, sua noiva, quer celebrar a ceia nupcial com seu Cordeiro, sendo esse beijo do Padre, que representa o povo de Deus, um momento muito expressivo. Em um livro que fala das razões por trás da liturgia, chamado Razões dos Ofícios Divinos, amplamente divulgado e lido no século XIII e seguintes, escrito pelo bispo William Durand, bispo de Mende, na França, o liturgista mais pronunciado da época, há muitas explicações místicas sobre a missa, com aproximação bíblica.
Ele descreve a procissão de entrada assim: tal como a embaixada de Cristo nesse mundo, em nosso favor, é cumprida na missa, ao mesmo tempo as nossas procissões simbolizam o nosso regresso ao nosso destino celeste, nossa pátria. E sua solenidade se assemelha em praticamente todos os pontos à jornada do povo de Deus para fora do Egito. Portanto, esse bispo explicava os dois movimentos existentes na missa: o de Cristo, descendo do céu por nós, o que se repetirá na consagração, e o do povo para o céu, deste mundo para o mundo que há de vir, do qual somos verdadeiros cidadãos, como escrevia Paulo. Somos como os israelitas saindo do Egito e indo para a terra prometida. Agora, a terra prometida do céu, do reino definitivo de Deus. E o bispo Duran prossegue com paralelos. Assim como as tábuas da lei foram recebidas por Moisés no Monte Sinai e levadas ao povo, o evangeliário é levado ao altar. Os israelitas eram precedidos pela coluna de fogo e, na missa, a procissão de entrada é precedida pelas velas acesas. Note-se que isso não acontece nos nossos dias de hoje, mas na época era assim. A cruz processional antecede a procissão, como os estandartes dos israelitas. Eles experimentaram prodígios no seu resgate do Egito. Entre nós, os milagres nunca cessam. Seus levitas carregavam o tabernáculo do testemunho. Nossos diáconos e subdiáconos carregam o livro dos evangelhos. Eles carregaram a Arca da Aliança. Para nós, é a relíquia carregada pelos presbíteros. Para eles, Arão, o sumo sacerdote, seguia adornado em suas vestes. Temos o bispo vestindo seus paramentos e com uma mitra, o clero com suas vestes sacras, o povo com a virtude. Eles tinham o som das trombetas, nós temos as campainhas e sinos que soam. Lá, Moisés aspergia o povo com o sangue dos animais. Agora somos aspergidos com a água benta. Eles precisavam resistir a Amaleque, sedento do seu sangue. Nós resistimos aos demônios que estão sempre querendo emboscar-nos. Para eles, Josué foi o conquistador. Nosso conquistador é Jesus Cristo, que alcançou a vitória por nós. Quando a procissão caminha, estamos entrando na terra prometida. Quando cantamos, é como se tivéssemos chegado jubilosos na casa paterna. Duran entendia a procissão de entrada desse modo belíssimo, como um novo êxodo, e muito do que ele descreve é semelhante ao que temos hoje. De fato, a liturgia não é apenas entrar na igreja, ir à missa. Há todo um significado místico que nos lembra que ainda não estamos na verdadeira pátria, a pátria trinitária. E a procissão de entrada simboliza a nossa aproximação de Deus, nosso novo êxodo para o reino de Cristo, para a Nova Jerusalém. Como os israelitas deixaram o Egito e se encaminharam para o Monte Sião, nós estamos deixando o mundo para trás e caminhando para o altar do sacrifício e da adoração, como fazem os anjos e santos no céu. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.